Muito bem, eu não tenho costume de fazer um vídeo assim rápido, não, né? Mas eu quero aqui neste momento agradecer a todos vocês, que Deus abençoe vocês, cada um de vocês que estão aí. É, eu gostaria nesse momento de gravar aqui um vídeo aqui sobre a pedido de um irmão aqui no nosso canal, que ele está muito feliz por ouvir. Graças a Deus que esse canal tem alcançado muitos lares, né? Que são na verdade estavam sendo oprimidos, e aquilo que eu posso aqui ajudar vocês, eu vou ajudar. Meu intuito é ganhar alma para Jesus. Meu negócio é ganhar você, mostrar para você que ainda há tempo para ter salvação. Agora, é lógico que os pastores mercenários não vão gostar de mim. As pessoas que são, como digo, aliados ao Satanás, ao satanista, que leva o político, que leva os podridão para cima do púlpito, por altar, né? Eles não vão gostar de mim, então eles vão falar mal de mim. Falaram mal de Cristo, não vai falar mal de mim? Bom, mas vamos lá, para esse vídeo não ficar muito comprido, né? Eu gostaria neste momento o seguinte de dizer para você, né? Qual a diferença entre estudar e examinar? Qual a diferença entre ler e estudar? Então veja bem, ler, tem muita gente que não sabe ler a Bíblia. Na verdade, desculpa, minto, ele sabe ler a Bíblia. Rapaz, o camarada, a pessoa, ela tem uma essência de letra na sua língua. O português dela é correto até no escrever. Lê com reticência, com aspa, com vírgula, com ponto, exclamação, interrogação e beleza. Perfeito. É uma leitura que a gente aprende a fazer na escola, que se chama-se até como escrever uma redação. Mas ler a Bíblia não é estudar a Bíblia. Tem muita gente que tem lido a Bíblia e coloca um monte de versículo, capítulo aqui. Eu não vou perder tempo para ficar lendo esses versículos, esses capítulos que vocês me falam, me mostram, contradizendo com o que eu estou dizendo aí. Eu já tenho a minha concepção formada, minha opinião formada, né? E dentro da palavra de Deus. A letra mata, o espírito vivifica. Agora, a Bíblia diz que nós temos que crescer no conhecimento e na graça. E outra, Mateus 22, 29 diz assim: errais, não conheceis a escritura e nem o poder de Deus. Oséias 4,6 diz assim: olha, o meu povo perece por lhe faltar conhecimentos. Mas tem muita gente que procura só buscar a letra. Eles não buscam o conhecimento. Eles procuram buscar só a letra, não buscam o poder de Deus. Então, qual a diferença de ler a Bíblia e qual a diferença de estudar a Bíblia? Né? Estudar a Bíblia. Eu gostaria nesse momento de dizer para você que, de acordo com o dicionário, estudar significa no verbo transitivo examinar, planear, decorar, meditar, no verbo transitivo. Ser, né, estudante é ser estudioso, aplica-se à inteligência, né? Sendo assim, estudar e examinar, logicamente, é a mesma coisa. Nós sabemos que estudar e examinar, logicamente, é a mesma coisa. Ler a Bíblia. Qual é a diferença? Ler a Bíblia é como você está passando aí uma banca do jornal, você de repente vê uma notícia, aquilo te interessa. Aí vamos supor que está escrito lá assim no jornal assim, olha, vamos supor, e prenderam o Lula. E prenderam o Lula, isso vai estar no jornal aí. E prenderam o Lula, Lula foi preso, né? Bom, se ele deve, ele tem que pagar. Mas aqui não estou falando de política, estou falando algo que chama atenção. Eu vou dar um exemplo, né? O que é ler e o que é estudar. Vamos pegar coisa do mundo primeiro. Vamos pegar a coisa do mundo, depois nós pegamos da Bíblia. Correto? Então veja bem, qual é o exemplo de ler e estudar? Então você passa numa banca, correto? E está escrito assim: prenderam, Lula foi preso. Aí você passa, dá uma olhada, aí você leu. Aí você fala: Lula foi preso? Ah, tá bom. Já sei mais ou menos. Mas de repente, você só leu, não te interessou. Mas de repente você para e fala: peraí, mas por que ele foi preso? O que aconteceu agora? Aí você volta na banca, aí você fala: me interessou esse jornal. Paga pelo jornal, aí você pega o jornal, certo? E você começa a ler aquela matéria.
Aí você vai procurar saber por que que o Lula foi preso, né? Então, aí você vai chegar lá no fim e vai saber, aí você vai falar assim, ah, então é por isso que ele foi preso. Assim como você também pode não dar ênfase a uma matéria, por exemplo, nós vemos jornais aí na internet, aí no site, tantas tragédias, tanto isso, aquilo, outro, você já passou por alguma coisa, e o ônibus caiu da ponte, né? E o ciclista, ele bateu no poste. Você lê tudo isso. Você passa um site e você lê tudo. Mas aquilo que te interessa é que vai levar você a estudar aquele conteúdo. Você fala, puxa vida, eu vi que lá no Rio de Janeiro a ponte de ciclista caiu. Mas por que caiu? Caiu, eu sei que caiu. Agora eu quero saber por que que caiu. Então eu vou estudar, entendeu? O caso. Eu vou chegar e vou examinar. Eu então pego um jornal novamente, eu entro no site e começo a examinar. E então a empreiteira tal ganhou para tal, fez isso, colocou a estrutura, mas resultado, final das contas, a ponte caiu porque tinha, em vez de pôr cimento, tinha só areia lá. Aí você vai saber o caso, você estudou e o laudo vai sair. A ponte caiu porque só tinha areia ao invés de ter concreto. Por isso que vai cair. É lógico, é igual casa de crente, né? Feito na areia, não é verdade? A chuva vem, as chuvas espirituais, as tempestades espirituais vêm e acabam. Então, veja bem, então, estudar a Bíblia, irmão, é diferente. Eu fico impactado quando alguém chega e fala para mim, eu estudei a Bíblia, eu já li a Bíblia 10 vezes, eu já li a Bíblia 20 vezes, eu li a Bíblia 30 vezes. Irmão, vou revelar uma coisa para vocês. Pode me chamar de que quiser, mas o cristão tem que ser transparente. Eu tenho que ser bem transparente aqui. Vou revelar uma coisa para vocês. Eu nunca consegui completar a Bíblia de capa a capa. Eu nunca li a Bíblia todinha. Ah, mas você está errado em não ler. Ler? A minha Bíblia diz assim, ó, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Não fala assim, errais não lendo a Bíblia e nem o poder de Deus. Fala não conhecendo. Eu vou dizer por que até hoje eu nunca consegui ler a Bíblia toda. Porque eu procuro estudar, mesmo nos cursos teológicos, porque no curso de teologia, né, por mais que ele seja eficaz aí, ou ele seja aí de boa qualidade, você não pega a Bíblia assim de Gênesis e Apocalipse e vai lendo. São versículos isolados. Você começa uns versículos isolados. É diferente. Você pega lá Gênesis, aí você blá 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 blá, de repente, quando pensa que não, vai lá para Mateus e vai sendo aquela mistura, né? Existem métodos também de ler a Bíblia, sim. Tem Bíblias que tem até o calendário aí anual para ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Eu não estou aqui para dizer ler a Bíblia. Ler a Bíblia até um animal lê. Ler a Bíblia qualquer um lê. Qualquer um que sabe ler, ele vai ler. Uma criança, quem foi, lê. Agora, eu quero saber explicar o conteúdo. Quero saber estudar o conteúdo. Os médicos, eles vão se formam. Eles se formaram, é como se eles leram o corpo. Eles leram que o corpo tem coração, eles leram que o corpo tem isso, aquilo, outro. Aí, mas agora eles leram e agora eles conhecem. Eles podem atuar. Não, eles só vão ter a prática mesmo quando eles entrar em um laboratório que verdadeiramente vai mexer com aquele corpo físico. Nós vemos aí os médicos legistas. As pessoas que são médicos, que passam para isso e aquilo, muitos deles têm um curso nos IMLs, né? IML, IMLS. IML, né? Então, IML, Instituto de Médico Legal, Instituto de Medicina Médico Legal, Instituto Médico Legal, sei, como é que é? Aí deve ser isso aí mesmo. Então, veja bem, então, os médicos, quando eles começam a se formar, eles começam a praticar a teoria. A teoria é aquilo, o que é a teoria? A teoria é ler. Então as pessoas têm muita teoria em ler. Eu estou lendo, eu li na Bíblia isso, eu li na Bíblia aquilo, eu li na Bíblia aquilo. Um exemplo. Eu li na Bíblia que as nécias, né, brigaram com as loucas, ou seja, vamos citar o versículo, a passagem certa aí, né? E havia 5 prudentes e 5 nécias. Tá, mas não a Bíblia vem traduzindo o que é nécias. Já
Na outra, não vem. Na Bíblia já vem algumas citando o que é ser prudente, como a Bíblia diz, sede simples como uma pomba e prudente como a serpente. Então, o que é estudar? Prudente, você tem que ir no conteúdo. Vou estudar, vou minuciosar, vou lá, vou ver o que significa prudente. Prudente, aí você vai lá e fala, bom, prudente é uma pessoa, né, que é astuta, é uma pessoa que é reservada, uma pessoa que não cai na cilada, nos argumentos das pessoas, e você vai estudando o que é aquela palavra. Ah, o que é nécias? Meu Deus do céu, não conheço o que é nécias. Esses pastores aí, teólogo aí, eles é cheio de teologia, não, teologia, cheio de teologia aí, né? Eles falam umas palavras bonitas que encantam as pessoas, né? Mexe com o ego, com o coração, mas não mexe com o espírito. E muitas pessoas, às vezes, derramam lágrima, entendeu? Por emoção, não por sentimento espiritual. Ai, como fala bonito. Você viu o discurso de fulano? Você viu como é que é a oratória dele? Você viu ali? Eu quero te dizer como que é bom, que palavra, né? São palavras que, na verdade, são chamadas vazias para essas pessoas, né? Então, nós temos que ver que ler a Bíblia é diferente de estudar, né? Então, ler a Bíblia, você lê ela como ler um jornal. E você, quando lê aqui, ó, e então João matou Maria. Tá lá na matéria, João matou Maria, você leu lá, aí você leu. Aí você vai querer agora saber quem é João, quem é Maria. Quando você começa a identificar, a investigar quem é João, quem é Maria, você está estudando a vida deste casal. Então você vai encontrar porque João matou Maria. O que aconteceu que João matou Maria? Por que João chegou e mandou Maria para o buraco? Porque João chegou e mandou Maria para o céu, ou para o inferno? Então veja bem, aí você vai lá no profundo, você começa a saber que João, olha só, você leu a matéria que João matou Maria, então você vai saber quem é João. Então é assim que se faz uma investigação, estudar. Aí João chegou e, vamos ver, batemos na porta. Por gentileza, você conhece João? Ah, conheço. Desde pequeno eu conheço João. Ah, ele tinha essa fúria e tal. Não, João, eu me lembro que ele era um menino pequeno, um menino bonzinho, um menino que obedecia, um menino isso, aquilo, outro, e ele crescia, foi um menino estudioso, mas de repente ele começou a entrar no meio de coleguinhas que na verdade desviou o foco dele, e de repente acabou que ele chegou e já estava fumando droga, cheirando cocaína e tal, aquilo outro. Aí ele cresceu, ele foi preso 39 vezes, aí ele apanhou, aí violentaram ele, não sei o que e tal, aquilo outro. E aí o que acontece? Aí ele ficou maluco, ele tomava gadernal e tal, aquilo outro, e quando os médicos já avisou para ter cuidado com o João, porque João, ele tinha um surto, de repente ele poderia matar qualquer pessoa, mas a Maria não vigiou, e a Maria estava lá, de repente, fazendo comida, João estava sentado na sua cama, aí de repente ele sai andando, olhando para o teto, Maria não percebe, e ele vai lá, pega a faca lá no armário, e chega nas costas de Maria, e tu mata Maria. Aí sai uma reportagem, João matou Maria. Agora o conteúdo vai estar no jornal, você vai ler e você vai aprofundar. A Bíblia também é assim. A Bíblia também ela nos mostra, né? Eu quero saber quem é Eliseu, né? O Tasbita, né? Eu quero saber quem é Elias, aliás, né? Elias. Eu quero saber quem é Abraão, eu quero saber de qual origem que era ele. Eu já ouvi falar que Abraão era o pai da fé, então eu quero aprofundar para me saber quem era Abraão. E se você for olhar mesmo no profundo quem era Abraão, Abraão era de uma família idólatra, né? Abraão era de uma família idólatra. Aí você vai aprofundar quem era o pai, quem era a mãe, quem era a esposa, quem eram os filhos. Aí você, para chegar até o nome Abraão, você vai saber de toda a vida. Isso significa estudar. Ler
Abraão foi sacrificar Isaac. Por que que Abraão foi sacrificar Isaac? Eu quero saber por que Abraão foi sacrificar Isaac. Porque Deus mandou. Então você lê um título e Abraão foi sacrificar Isaac. Você vai, Abraão foi sacrificar Isaac, irmão. Mas o povo tem que saber. Então você não tem entendimento bíblico, você não vai explicar. Ou vai tentar enrolar o povo e o povo não vai acreditar e não vai cair não vai cair na sua lábia. Né? Então o que que acontece? Então neste momento o que que acontece? Então estudar a Bíblia é totalmente diferente, né? O próprio Jesus, ele disse assim lá em João capítulo 5 versículo 39, né? Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando você está sentindo alguma dor, né? Você vai para o médico. O que que acontece? O médico já é formado para aquilo. O médico estudou a teoria das dores, mas não tinha ainda estudado a teoria da prática, ou não tinha estudado a prática. A prática ele ia exercer em cima de você. Então, como você é ali a vítima, o cobaia, né? Né? É o cobaia, porque médico pode matar, você sabe disso, né? Que a maior parte deles são absolvidos por causa da sua função. Se ele cismar de passar um remédio errado para você e você morrer, né? A lei vai amparar ele, porque ele tem autonomia de médico, ele tem um CRM de médico, e ele, né, passou o que ele estudou. Então a lei vai olhar este lado, e você, que perdeu o ente querido, né? Se lascou, vai processar o médico no final, ele sai ganhando e rindo da sua cara. Geralmente é assim. Por quê? Porque ele tem conhecimento, a lei, ele ampara. Então, veja bem, claro que nós vemos aí muito erro, né? Erro médico, já viu falar em erro médico? Dificilmente nós vemos um médico preso, né? Médico dificilmente, só quando realmente comete algo fora do seu padrão. Então, veja bem que examinar as escrituras é como uma pessoa, né? Um homem chega, né, e fala pro doutor, doutor, eu vim aqui, doutor, eu estou sentindo dor, e as minhas dor tá na região peitoral, as minhas dor está na região costal, né? Está na minha região cervical, na coluna. E aí o doutor começa a imaginar, e ele começa a exercer primeiro o que ele leu. O que ele leu lá no curso dele, no ensinamento dele, né, na faculdade dele. Aí quando ele começa a exercer, pergunta para você, o que que acontece quando dói? Ah, doutor, eu respiro e dói tudo aqui. Mas você tá tendo aquela tosse assim, tem uma tosse cansada, me falta respiração. Aí o doutor fala, então tudo bem. Então vem cá, deita na mesa que eu vou agora bater aquele negocinho lá dele lá, como é que chama? Sei lá, não vou falar errado, senão vocês me falam, eu não sou doutor mesmo. Então ele bate aquele negocinho lá e coloca no seu peito. Papilascópio, sei lá como é que é. Bate lá, né? Aí bate lá no seu peito. Puxa! Solta! Puxa! Solta! E o que é que acontece? Aí o doutor fala, olha, o negócio é o seguinte. Aí ele começa a sentir, né? E pelo que ele leu, ele começa a estudar. Aí ele fala, olha, isso aqui, né, desse lado aqui tá o coração. Porque tem gente que tem um coração do lado de cá. Tem um coração aqui, o cara uma vez tomou um tiro no lado do coração. Sorte dele, o cara pensou que tinha morrido, o coração dele era do lado direito. Então, Deus estava com ele, né, irmão? Aí, o negócio é o seguinte, você tá com problema no pulmão, você tá com problema no coração, você tá com problema na... Aí ele vai diagnosticar, vamos lá agora, vamos examinar mais, nós precisamos ter uma certeza. Vai, entra na máquina de raio-x, entra lá, faz exame de fezes, exame de urina, vai lá, faz exame disso e aquilo outro. Então ele vai fazer todos os exames para dar o diagnóstico. Aí o que que ele está fazendo? Estudando o corpo do cidadão, estudando aonde está a causa da enfermidade. A Bíblia também é assim. Nós temos que estudar. Estudar a Bíblia não é você pegar a Bíblia e você ler ela de Gênesis Apocalipse em 3 meses e falar, eu estudei a Bíblia, eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia em 10 vezes em um ano. Eu li a Bíblia 20 vezes em um ano. Vou te dizer uma coisa, irmão. Eu sou pó, sou cinza. Eu não sou formado em teologia, não. Certo? E não sou contra aquele que estuda a teologia dentro do máximo que realmente a Bíblia diz. Porque tem umas teologias podres aí que eu vou te falar. A teologia da prosperidade, a teologia do pecado, a teologia disso. Não, a teologia do primeiro amor, você pode. O que significa a palavra teologia? Estudo sobre Deus. Então, quando se fala estudo sobre Deus, você vai estudar Deus. Você vai estudar quem é Ele. Você vai estudar o que Ele gosta, que a pessoa fala. Você vai estudar as vontades dEle. É isso que você tem que aprofundar. Então, estudar sobre Deus é diferente. Ler sobre
ele é outra coisa. Ler a história de Deus é uma coisa, estudar sobre ele é outra. Então Jesus disse, quer saber sobre mim? Quem sou eu? Examine as escrituras que elas, né, falam de mim, elas testificam. Então você quer saber quem era Jesus? O que acontece? Aí eu chego lá e falo assim, Jesus, né, ele veio ao mundo para morrer, por ele estar aqui. Mas como que Jesus veio ao mundo? Quem é ele? Porque uma certa vez, alguém chegou e perguntou para mim, pastor, por que, se Jesus é filho de Deus, por que o povo chamava ele de Jesus, filho de Davi? Tá errado, não tá não? Aí a pessoa fala, sei lá, porque ele com certeza, ele era irmão de Davi, era alguma coisa assim, sei lá, alguma coisa. Não, não era. Porque já Jesus, ele vinha de uma geração da raiz de Jessé, né, da tribo de Davi, né, que Jessé veio, aí veio Davi da tribo de Jessé, e foi indo até chegar até Jesus. José e Maria era da tribo deles, de Judá. Então, o que acontece? Então, quando fala Jesus, filho de Davi, está dizendo que Jesus, ele tinha um sobrenome, entendeu? Ele tinha uma descendência, uma geração, um sobrenome, digamos assim, né, da tribo de Davi. Por exemplo, suponhamos, eu vou aqui dizer para você o seguinte, quer ver? Você, por exemplo, tem o seu nome, vamos dizer aqui, o seu avô leva o nome, porque a Bíblia diz que a família, ela vai até a terceira e quarta geração. Então, até a terceira e quarta geração, ela carrega o sobrenome das pessoas. Então, digamos aí que você é Ferreira Siqueira. Então, o seu avô chamava João Antônio Ferreira. Aí o seu pai chamava Manuel Antônio Ferreira. Aí você chama Ricardo Antônio Ferreira. O seu filho vai chamar Ricardo Antônio Ferreira. E vai indo, de repente, o seu filho vai casar com outra pessoa que vai ter outro sobrenome, e o filho do seu filho vai levar o sobrenome de outra pessoa, que chega aí à terceira, quarta geração. Então, ele já deixou, quando ele deixa a terceira e quarta geração, já deixou de ser da mesma família, né? Então já deixou de ser do mesmo sangue, da mesma raça. Por exemplo, a Bíblia aprova primo com primo casar, né? Eu não concordo, mas não que eu discordo contra a Bíblia. A Bíblia ela aprova primo com primo casar. Agora a única coisa que a gente não pode casar, igual a Bíblia discorda, é filho casar com pai, pai casar com filha, filho casar com pai, não, mas é homossexual, né? Ih, o trem pegou fogo. Não, filha casar com pai, pai casar com filha, mãe casar com filho, né? E aí sucessivamente, isso aí, né, é incesto, segundo a Bíblia, é incesto. A Bíblia condena o incesto, né? Então não se deve. E outra, né? Existem mulheres e homens que querem fazer igual Salomão, querem estar aí com poligamia, não, é com monogamia, não, poligamia, trigomia, poligamia, com poligamia, né? Quer dizer, ter várias mulheres, várias mulheres para um homem só, vários homens para uma mulher só, né? Salomão tinha 1000 mulheres, né? 700 princesas, 300 concubinas. Então eu fico aqui imaginando o seguinte, né? Era uma poligamia mesmo, né? E o que a Bíblia aprova é a monogamia. Monogamia. Me corrigem se eu estiver errado. Eu não vou. Eu, igual eu te falei, não sou doutorado, não sou nada, não. Não tenho anel de grau. Meu anel aqui é aliança de casado, ó. Tá vendo? 26 anos vai para de casado, né? Então, e outra, todo pastor tem que ter aí sua certidão de casamento para mostrar para a igreja, viu? Porque existe muitos pastores adúlteros aí querendo dar uma de santo, mas eles estão adulterando, são amigados, nunca casaram e estão ensinando as pessoas a pecar. Então, veja bem. Então, no entanto, nós podemos ver que a Bíblia manda estudar, né? Estudar a palavra de Deus. Então nós vemos aqui sobre, sendo assim, Jesus manda examinar, lá em João capítulo 5, versículo 39, examine-se, né? Examine as escrituras, porque são delas que testificam de mim. Cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o que acontece? Ele estava aqui dizendo o quê? Que devemos estudar a Bíblia, sim, pois é assim que obtemos o conhecimento exato sobre o Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que aceita Cristo sem ter estudo, né, profundo da Bíblia, não sabe o que está fazendo. É como uma pessoa que assina um contrato sem ler todas as cláusulas, entendeu? Aquele que aceita Cristo. Eu aceito Jesus. Você pode ver que muitas pessoas, eu aceito. De um culto vem 30 pessoas, então, digamos aí que
20 pessoas aceitam Jesus, só fica 2. Por quê? Porque as 2 interessam em estudar quem é Jesus. E as 20 pessoas, e as 18 que aceitou Jesus, eles só interessaram saber, só ler sobre Jesus. O que Jesus dá? Então eu quero que Jesus me dá. Eu não quero saber quem é Jesus, não quero saber o que ele sente, não quero sentir o que ele sente, o amor que ele sente, eu não quero saber disso. Então, quando nós não queremos saber quem é Jesus, nós não queremos estudar ele. Então, esta é a razão. Então, como eu digo, aquele que aceita Cristo sem ter um estudo profundo da Bíblia não sabe o que está fazendo. É como uma pessoa que assina um contrato sem ler todas as cláusulas. Quando você assina um contrato sem ler todas as cláusulas, quando as pessoas aceitam Jesus, né? Porque existe muito esse ditado aí, irmão, dizendo assim, porque Jesus, se aceitou ele, seus problemas vão acabar. Os seus problemas acabou. Levante a tua mão, Jesus vai tomar as suas dores e seus problemas acabarão. Nunca mais, irmão, você terá problema. Se você tem problema, pode ter certeza que o seu problema, Jesus já vai solucionar e não vai ter mais problemas. Mentira, 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 mentira. Todos que vêm a Jesus terão mais problemas. Se você tem problema, você vai ter problema dobrado. Porque quando você estava lá no mundo, o diabo não estava preocupando, o problema seu era superável, mas quando você veio para o mundo, o diabo te odiou mais ainda. Então Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí muitas pessoas falam, meu irmão, você vai vencer, você também vai vencer, tenha certeza. Não, isso é mentira, você não vai vencer. A Bíblia diz que você é vencedor, é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque disse Jesus, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, você não precisa vencer mundo nenhum. O que nós passamos é uma aprovação. Então essa aprovação vai vir. Então você não vai ficar livre da aprovação. Por quê? Porque você vai provocar a união da serpente e Satanás vai em cima de você. Então quando você larga o mundo, o diabo fica revoltado porque perdeu a sua alma. E aí, o que acontece? Aí você pensa que vai para a igreja para resolver seus problemas direto, de uma vez, e aí não resolve, e você quebra a cara, porque a igreja não é uma igreja que presenteia as pessoas, entendeu? Assim, sem pagar um sacrifício espiritual, porque, claro, obviamente, espiritual, esforço, a minha Bíblia diz assim, esforça que eu te ajudo. Se você se esforçar, Deus te ajuda, Jesus te ajuda. Então, quando você vem, você vai provocar o diabo. Os problemas vai dobrar. A diferença de você sair lá do mundo com problema e vir para a igreja com problema e dobrar com problema na igreja é que no mundo você não tem solução, no mundo você não tem salvação, no mundo você não tem vitória. Quando você vem para a igreja, as lutas são dobradas. Por quê? Porque aí você vai ter vitória. A vitória é garantida. O que acontece? Vem uma luta agora, você ora, jejua, consagra, e aí a vitória vem. Aí depois você derrubou o diabo, ele levanta de novo. Quando deu o tempo de levantar, vem outra luta. As lutas não vão parar. Elas vão te perseguir até o retorno de Cristo. Até o arrebatamento. Até o arrebatamento. O arrebatamento nós sabemos aí que tem um vídeo aí que eu disse que a segunda vinda de Cristo é dividida em 2 partes. Arrebatamento e segunda vinda. Então, o que eu quero dizer, o que é estudar a Bíblia? Estudar a Bíblia é você aprofundar no conteúdo. O que um cristão faz para estudar a Bíblia? O cristão verdadeiro, o que ele tem que fazer para estudar a Bíblia? Para mim, né, eu começava porque eu não consegui chegar ao total. Porque eu gosto, irmão, de estudar a Bíblia, não ler. Eu gosto de estudar. E para estudar uma Bíblia mesmo, não é essas faculdades de 5 anos aí que uma pessoa chega e faz e tal, aquilo outro. Não, negativo. Você tem que estudar com a mente calma. Você tem que pegar e estudar palavra por palavra. Naquela época que eu comecei a pastorear, não existia internet, né? Então eu ia pro dicionário. Eu fazia uns livros de todo tamanho assim, sabe? E começava a anotar. Então eu começava em Gênesis, né? E de repente achava lá assim uma palavra assim, e na viração do dia, Deus, né? À tarde, na viração do dia, Deus chamou, desceu Deus para visitar o Jardim do Éden, e ali, aí eu não lia. Aí eu lia ali, eu voltava e falava, mas o que é viração do dia? Eu tenho que saber o que é viração do dia. Aí eu ia para aquele tanto de dicionário e viração do dia, tal, aquilo outro. Então, esta é a razão. Aí eu lia lá, a placa, Senhor, para as minhas orações. Eu pensei, puxa vida, a placa, meu Deus, é a placa da igreja que Deus está falando aí? É a placa de quê? A placa dentária? O que é a placa? Será que Deus tinha
dentadura, aplaca, Deus. Porque esse discípulo está falando assim, ô Senhor, aplaca para as minhas orações. Então eu pensei, não, talvez eles estão pedindo assim para Deus cercar com a placa as orações dele, assim, ó, cerca a placa, Jesus, cerca a placa. Mas não era, irmão. Aí eu fui lá, ia lá pro dicionário, aquele tantão de dicionário, um monte de folha, fazendo os dicionários, ia lá e via a placa. O que significa a placa? A placa, Senhor, para a minha oração. Aí tá lá, Senhor, escuta as minhas orações. A placa significa, Senhor, escuta as minhas orações, ouve as minhas orações, responde as minhas orações. Aí eu, então a placa é isso. Então, irmão, então, quando você vai parando versículo por versículo, hoje a internet aí tá cheia de bênção, né? Assim, para o crente estudar, para o crente se enriquecer. Então, quer dizer, ele só não estuda a Bíblia totalmente porque se ele não quiser. Então, quem não estuda a Bíblia é crente preguiçoso, que só lê a Bíblia e vai lá e quer fazer o povo de escravo. Né? Então eu quero dizer para você neste momento o seguinte, estudar a Bíblia é diferente. Então, como eu estou dizendo, você pega um contrato, aí você pegou um contrato, você não leu o contrato, aí você falou assim, eu aceitei o contrato. É igual você, eu aceitei Jesus. Mas eu aceitei o contrato, mas não vi o que estava escrito dentro do contrato que me restringia. Eu aceitei Jesus, mas não vi o que estava, o que Jesus exigia de mim para que eu recebesse a minha santificação, para que eu recebesse a minha vitória, para que eu recebesse a minha coroa da vida eterna. Eu não sabia que Jesus ia me proibir disso, que eu ia passar de escravo, que eu ia sair de escravo do mundo para ser prisioneiro de Cristo. Eu não sabia nada disso. Então eu saí de escravo do pecado para ser prisioneiro de Cristo. Por isso eu aceitei Jesus para me ser livre. Não, ninguém é livre. Ninguém é livre para usufruir a sua livre e espontânea vontade. Você entendeu? Você não é livre. Quando você sai do mundo, você é escravo do diabo. Quando você vem para Jesus, você é prisioneiro de Cristo. Porque quando você é escravo do diabo, você pratica todo o pecado à vontade de Satanás. Quando você vem para Jesus, você pratica toda a vontade de Jesus e passa a ser prisioneiro de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, nós passamos a ser prisioneiro. Então a sua vontade já não é mais sua, é de Jesus. Então Jesus ele vai então expor agora, dizer, queres entrar no meu reino? Quero, Senhor. Então me obedeça. Aqueles que são minha família, ouve minha voz. Certa vez Jesus chegou, estava ali ensinando e de repente alguém chegou e falou, mestre, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Eles queriam que o mestre parasse porque era mãe, era irmão e achasse que o pai, que a palavra do pai era mais importante do que ir lá buscar e ouvir a mãe e os irmãos. Jesus olhou e disse, não, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas famílias, a minha família, é esses que estão ouvindo a minha voz. Então esta é a razão do que o Espírito Santo tem falado no nosso coração. Então Jesus não se importou, e se eles são minha família, que eles entrem para ouvir a voz do meu pai. Então muitas pessoas elas têm vindo do mundo de qualquer maneira, e quando ela aceita Jesus, ela aceita um contrato. Ela aceitou um contrato, e esse contrato é um contrato de vida eterna, né? Olha, eu assino, é a mesma coisa de um casamento, um noivo fiel, uma noiva fiel, eu prometo ser fiel a ela na doença, na pobreza, na riqueza, eu prometo ser fiel a ele na doença, na pobreza, na riqueza e tal, aquilo outro. Então prometo tudo isso. Aí, então eles estão prometendo e o pastor vai ali rezar o profundo, vai estudar aquela promessa. Por que eles estão fazendo aquela promessa? Vai dizer, olha, a promessa é essa. Vocês estão fazendo diante de Deus, vocês vão ficar ali diante de Deus. Isso vai causar um problema para vocês. Vocês estão cientes disso? Estamos cientes, com certeza. Então, o pastor estudou e passou para você. Então, ele não só leu, ele estudou, e você aprendeu a ler e aprendeu a teoria, a prática também, né? A teoria e a prática. Então o que acontece? As pessoas, quando elas aceitam um contrato com Jesus, elas não querem largar os seus pecados, elas querem continuar trazer o Egito do mundo para dentro da igreja. Eles trazem o Egito do mundo, eles trazem o pecado e continuam no pecado. É muito fácil ser um cristão e continuar no pecado. É muito fácil. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, irmão, porque eu tô aqui meio... Ó, irmão, sinto muito, os vídeos é grande, né? É um vídeo de ensino, não tem como ser de 5 minutos, 10 minutos. Eu não sou um pastor, né, pela metade, sou um pastor por inteiro. Vai uma aguinha aí? Então deixa eu tomar aqui, ó. Se eu cortar aqui vai ficar feio, né, irmão? Aí vai ficar, dá um pause aqui, vai outro vídeo. Aí eu vou ter que dividir o vídeo. Então veja bem, irmão, então voltando a dizer...
Então, quando você aceita Jesus, você aceita um contrato. Mas é um contrato para a vida eterna. É um contrato para abandonar o pecado. Naquele contrato espiritual, né, coisa que você não sabe, está escrito assim: eu prometo deixar a prostituição pelo Senhor, pelo reino do céu. Eu prometo deixar a macumba, a feitiçaria, a idolatria, a inveja. Eu prometo deixar a mentira. Eu prometo deixar o pecado que eu trouxe lá de fora. Eu prometo batizar. Eu prometo te servir, ser fiel até a morte para receber a coroa da vida eterna. Apocalipse 2:10. Eu prometo não colocar nada no templo do Senhor, porque quando eu vim com esses tempos, com esses apetrechos todos. Então o Senhor, prometo que o Senhor tem toda a liberdade de me libertar e de tirar de mim todos esses desejos da carne. Prometo que eu dou meu livre-arbítrio, o Senhor pode fazer de mim o que o Senhor bem entender. Então eu prometo ser fiel a ti, prometo que não usarei, né, maquiagem, cortarei o cabelo, que não farei, não irei ao salão. Isso, irmão, quero dizer, essa promessa só tem esse contrato em igreja do primeiro amor. Na igreja do primeiro amor tem esse contrato, mas na igreja do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do décimo, só tem prostituição, é o contrato com o diabo, né? Quando você assina um contrato nessas igrejas, você está prometendo para o diabo, né? Ou, aliás, você está também prometendo para Jesus. Eu prometo ser infiel a ti, eu prometo trazer o pecado, eu prometo que eu não vou casar, eu prometo que eu vou pro futebol, eu prometo que eu vou roubar, eu prometo que eu vou matar, eu prometo que eu vou apacentar as ovelhas, não os dízimos, vou apacentar os dízimos do Senhor, eu prometo que eu vou apacentar as ofertas, prometo que eu vou ter helicóptero, eu prometo que eu vou ter iate, prometo que eu vou ter metralhadora, eu prometo que eu vou fazer da igreja um cassino, da igreja do Senhor um prostíbulo, eu prometo que eu vou fazer. Então, quando você vai para essas igrejas a porta larga, o que você está prometendo é rebeliar contra Deus. Então você assinou um contrato com o diabo, né, repudiando Deus, repudiando Jesus. E quando você aceita Jesus, você está assinando um contrato de ser santo. E a minha Bíblia diz: ser de santo porque eu sou santo. Irmão, quero dizer sempre assim, irmão, a Bíblia nos condena a nós sermos santos demasiadamente. Demasiadamente nós não podemos ser santos, nós temos que ser santo porque Jesus é santo, mas demasiadamente torna loucura. O que é ser santo demasiadamente? Escuta, o Islã, né, o Iraque, aquelas pessoas lá, os homem-bomba, eles acreditam que se eles morrerem, eles vão estar com Alá. Alá tá velha, né? Então eles vão estar lá com Alá. Então, eles chegam para o líder deles, que já fizeram a cabeça deles, e o líder dele fala assim: olha, vocês têm que amarrar uma bomba aí, e vocês têm que entrar lá em Brasília, e lá no Brasil, e lá entrar em Brasília e explodir, né, todo mundo lá. Quanto mais alma vocês matar, mais o Alá vai te premiar quando você chegar lá. Aí a pessoa, ela idolatra tanto o Alá, né? Ela perde a fé e passa a adorar o Alá. Alá é o Deus dele, Alá tá véia. E o cara vai lá e coloca uma bomba e se explode e vai pro inferno. Assim também são os crentes demasiadamente, né? Então veja bem, então no entanto, o que eu quero dizer para você neste momento é que nós temos que assinar um contrato, mas nós temos que ler o contrato, né? Quando o pastor faz um contrato, ele vai falar para você: olha, quando eu faço um apelo para uma pessoa aceitar Jesus, eu falo para ele: olha, escute, você está vindo para cá. Não pense você que você vai receber uma vitória e mais nunca mais você vai ter luta e tribulação. Não, o diabo vai te perseguir muito mais. Por isso que quem está no campo de batalha está para guerrear. Se você prevalecer de pé, você vai ser vencedor. Mas se você não prevalecer, porque a Bíblia diz: aquele que permanecer firme até o fim, dar-te a coroa da vida eterna. Então, quando nós aceitamos Jesus, aceitamos uma guerra contra o inferno, uma guerra contra o pecado, uma guerra contra os mercenários do diabo, uma guerra contra pastor que prega a mentira, uma guerra para tudo isso que vem contra Jesus. Então nós aceitamos uma guerra a favor de Cristo. Então nós falamos: Senhor, eu sou teu prisioneiro. A partir desse momento, eu estou firme. Então, quando nós aceitamos um contrato, então nós temos que ler o contrato. O que é ler? O pastor falou isso aí para você, né? E a Bíblia, você está lendo na Bíblia, que você tem que deixar tudo isso, então você já leu. Agora você vai pôr em prática, vai estudar por que Deus quer isso de você. Aí Deus fala: eu quero que você deixe o pecado. Aí, por que Deus? O Senhor quer que deixe o pecado? O Senhor está falando assim: deixe o pecado e me aceite. Como aquele homem lá, por exemplo, né, que preocupava com as coisas da terra, ele estava indo a caminho para sepultar o pai dele.
Jesus pegou e falou assim, ó, deixa e segue-me. Aí ele disse, não, mestre, deixa eu primeiro sepultar o meu pai, porque é a última vez que eu vou ver ele. Jesus disse, não, deixa que os mortos sepulte os seus próprios mortos. Aí você lê uma mensagem dessa aí, né? Deus falou para deixar os mortos sepultar morto. Ah lá, Jesus está pirando. Morto sepultar morto. Olha a ideia de Cristo aí, a ideia dele, mas ele é um lunático, né? Uma pessoa dessa não tem ideia. E eu vou explicar. Vou dar uma explicação aqui. A razão é, o que é? Deixa seus mortos sepultar os seus mortos. Exemplo, aquele homem que estava indo sepultar o seu pai, estava seguindo um cortejo. O seu pai já tinha morrido. Ele não ia voltar mais. Morrido? Não, o seu pai já estava morto. O seu pai já estava morto. Volta a fita aí. Seu pai já estava morto. Então, o que acontece? Aí Jesus chamou ele. Aí ele falou assim, Jesus, é a única coisa, a única vez que eu vou ver meu pai, eu nunca mais vou ver ele, deixa eu sepultar meu pai, eu sigo o Senhor. Aí tem muitas pessoas, né, que entendem que quando Jesus falou, deixa o morto sepultar o seu morto, falou assim, o defunto vai levantar lá e vai lá se enterrar. Aí já imaginou o defunto pular do caixão, dá licença, ele vai pegar o caixão dele, aí chega lá, né, aí aqui é a cova, qual? Número 27? Então é aqui mesmo que eu vou ser enterrado. Aí ele chega, pega a pá e joga mesmo. Deixa o morto enterrar seu morto. Não. O que Jesus estava dizendo é que as pessoas que estavam conduzindo aquele morto não era pessoa viva espiritual. Era pessoas que estavam mortos para Jesus e vivem no pecado. Então deixa esses mortos no pecado, esses que vivem, que não estão na luz, estão nas trevas, enterra o teu pai já foi mesmo, e segue a mim. Né? Então muitas pessoas entendem isso. Então os mortos enterrar seus mortos. É um morto espiritual enterrando um morto material, físico. Então, por quê? Porque eles não estavam nem para Jesus. E aí, é assim que funciona. Então, a gente tem que ler a Bíblia e entender, né? Estudar. Por isso que a Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, tem muitas pessoas que lê a Bíblia e fica aí, ó, pondo um monte de asneira aí, né? Falando um monte de boboseira aí, achando que eu vou engolir. Vocês podem enganar o teólogo, né? Você pode enganar os machos velhos daí, mas esse macho novo aqui não, sabe? Então, veja bem. Então, no entanto, o que eu quero dizer para vocês, né? Quando você lê o contrato, aí você lê o contrato, você vai estudar o que está no contrato. É igual você aluga um aluguel, aí tá lá, olha, quando você me entregar, a parede tem que estar limpa, se tiver furo em parede, você vai pagar tanto por cento, você vai pagar 50 mil reais, você vai esquilar, você tá lá frito, aí você assina, na hora que você sai lá, por um azar seu, tem alguma agressão física ali sobre aquela parede, e o que vai acontecer? Você assinou o contrato, você é culpado. Então, esta é a razão. Então, a gente temos que estudar a Bíblia, não ler. Ler a Bíblia é uma coisa. A minha Bíblia diz, Mateus 22, 29. Errais não conhecer a Escritura, não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Então, nós temos que conhecer. Conhecer é a mesma coisa que estudar. Examinar é a mesma coisa de dizer aonde está dizendo isso, né? Nós vemos aí muitas coisas que não tem nexo, que muitas pessoas têm dito aí. Então, essa pessoa, ela está vulnerável quando ela não lê este contrato, né? A todos os tipos de engano por parte dos falsos pastores que só querem seu dinheiro em forma de dízimo, né? Então, quando esse pastor chama você lá para chegar e, vem cá, pode vir porque você vai virar um empresário, Deus vai te fazer um empresário, leva esses arrudas, leva esse sal grosso, né? Leva essa enxada, leva esse facão, leva esse jumento, leva esse jegue para casa, porque eu vou te falar, Deus vai mudar a sua história. Quando você tiver com isso na tua casa, então você recebeu um contrato deste pastor, mas você não perguntou para ele, por que eu vou levar o jumento? O que vai acontecer com o jumento? O que poder tem o jumento? Que poder tem a jega? Que poder tem um sal? O que acontece? Mas espera aí, mas se nós estamos lá vivendo no passado, se nós estamos vivendo no presente, por que nós estamos no passado? Por que tem que andar por cima do vale de sal? Aonde está escrito isso? Que quem cura é o sal. Aí a pessoa vai e leva um monte de bruxaria para casa porque não soube estudar a Bíblia, não leu. Então, o que acontece? Então, ele quer ver o quê? Esses pastores querem ver as ovelhas caindo aos seus pés, mas não ergue um dedo para lhe dar uma ajuda espiritual, né? Esses são iguais
aqueles fariseus lá, né, e escribas, descrito em Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, nem deixai entrar ao que estão entrando. Muitas pessoas vão falar assim, pastor, o senhor é isso aí, tá vendo? Tá vendo? O senhor tá pondo um monte de doutrina para impedir as pessoas a não entrar no céu. Não, pelo contrário. Você só não entra no céu se você estiver cometendo pecado, meu querido. Se você estiver na santificação, você entra no céu. É disso que Jesus estava falando, né? Eles estão fechando a porta do céu, eles estão tirando a salvação do povo, né? E apacentando a si próprio, comendo as gorduras das ovelhas, vestindo as lãs delas, e estão o quê? Fechando a porta do céu para as pessoas. Porque quando eles abrem a igreja dele, a porta das igrejas deles, para o pecado, eles estão o quê? Privando você de ir para o céu. Deus não vai entrar onde tem pecado. Deus não vai entrar num templo, num santuário dele, onde está cheio de rapina, de podridão. Você acha que você gostaria de morar lá naquela sepultura onde está cheio aqueles ossos podres lá no cemitério? Jesus não vai morar no cemitério, né? Jesus não mora em templo sujo, ele mora em templo que ele construiu. Aí o que acontece? Então esses pastores, eles desviam vocês do foco da verdade, né? Eles desviam vocês. É esses que ficam falando assim, ó, não tem problema isso, não tem problema aquilo, isso aí é palhaçada, isso aí é coisa e costume, isso aí é coisa do homem, isso é não sei o quê. Esses são hipócritas e fariseus que têm o quê? Que estão impedindo essas pessoas de ir no céu. Muitas estão ali até receadas, muitas estão ali até pensando que aquilo é verdade, que o pastor está falando é pura mentira, mas eles são tão cauterizados com aquela mentira que eles passam a acreditar como verdade. Então, por isso, muitas pessoas estão sendo caminhadas para o inferno. Por isso que muitas pessoas, acabou, não tem mais jeito, certo? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, né? Esses fariseus, né? Esses hipócritas, eles colocam um monte de bruxaria para você servir. Ele fala que você pode usar tudo, você pode participar até de futebol. Aonde que Jesus chega e vai, imagina o meu Cristo, meu rei, né? Já imagina, você já pensou no meio de tanto crente dividido, um vai contra o outro, aí eu sou do Corinthians, eu sou do São Paulo, eu sou do Atlético e tal, que outro. Jesus seria de qual time? Imagina Jesus aqui na terra, né? Será que ele seria do Galo? Será que ele seria do Corinthians, do Palmeiras? Ah, mas se Jesus fosse do Palmeiras, você, sendo ele o Salvador, você ficava com raiva dele, porque você seria do Corinthians. Então Jesus não vem para trazer divisão, isso vem para trazer divisão. Aquilo que vem para trazer divisão é do diabo. Aquilo foi criado para destruir a vida das pessoas. Então eu vou fazer um vídeo. Vai ter muitos vídeos aí que o Senhor Jesus está mandando dizer, porque nós estamos vivendo os últimos minutos e o arrebatamento está prestes a acontecer. Então você vai saber. E o Senhor Jesus tem me revelado e dito, meu filho, eu tenho alcançado através da minha palavra usada pela tua boca, que eu usei a tua boca, para chegar e fazer muitas pessoas consertar a vida deles comigo. Muitos saindo daquelas masmorras, muitos saindo daquela igreja que é aquário podre, que tem os peixes estavam morrendo lá. Você já pegou? Pessoa pega um peixe da água limpa, coloca ele na água suja para você ver o que vai acontecer. Pega um peixe da água salgada e coloca ele na água doce para ver o que vai acontecer, ou da água doce na água salgada. Vão morrer, ambos vão morrer. Então uma fonte, ela não pode sair dois tipos de água. Ou há de sair água doce, ou há de sair água salgada. Então nós temos que ser luz para este mundo e sal para esta terra. Então o que eu quero dizer para você, o que o Espírito Santo de Deus está mandando te dizer, guarda no teu coração. Volte ao teu primeiro amor. Volte, estude a Bíblia, não leia a Bíblia. Não vá por heresias de pastores, não vá por blá blá blá, porque meu pastor é formado, tem um anel de grau, tem um tijolo na cabeça, meu pastor é renomado. Ou quero te dizer que tem muita gente renomada e conhecida nessa terra que estão lá no inferno, principalmente esses pastores. Então esta é a razão. Então, nós podemos ver do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A Bíblia disse Jesus, examinai as Escrituras, porque são delas que encontram vida eterna. Nós temos que examinar. Vamos examinar as Escrituras. Veja bem, então, o que eu quero dizer? O que eles querem mesmo é desviar as pessoas das portas celestiais. O que eles querem mesmo é acabar com as vidas, as ovelhas de Cristo, né? Então, essas pessoas nem estudam as Escrituras e nem deixam os outros estudar. Esses pastores não estudam a Escritura e nem deixam os outros estudar. Talvez seja por causa de inveja ou interesse em enganar as pessoas, pois sabe que se ensinar corretamente a verdade, né, a Bíblia, para elas descobrirão as mentiras que eles estão pregando nos seus altares. Então por exemplo, eu vou dar um fato aqui agorinha, né, que eu me lembrei, e
O que eu quero dizer é o que acontece. Então, se essas pessoas descobrirem que esses pastores estão pregando a mentira, né? E com isso eles vão perder os salários deles de dízimos e contribuição grandes, né? Tenho observado também, eu tenho observado, por exemplo, em tantas pessoas que pedindo ajuda a essas masmorras, essas igrejas, né? Para sanar as suas dúvidas. E o problema é, se essas pessoas tivessem estudado profundamente a Bíblia, não estaria solicitando a ajuda dos mercenários, não é isso? Mas se ajudando aquele, ou seja, sim ajudando aquele que não entende, não é verdade? Mas o que eu quero te dizer é que esses líderes religiosos, eles gostam muito de ver seus rebanhos caindo aos seus pés, pedindo ajuda, né? Pois assim eles se sentem importantes. Sendo assim, que tipo de julgamento terão essas pessoas, né? Sendo assim, que tipo? Então, esses religiosos, esses fariseus hipócritas, essas pessoas aí, quando essas pessoas chegam a comentar contra mim alguma coisa, é porque eles são dessas masmorras. É porque é os discípulos de Satanás que foi mandado para pesquisar no YouTube quem está falando a verdade para contradizer. Sabe por quê, irmão, que eu não deixo esses comentários aí horrendos? Tem gente aí que chama até de Satanás, blasfema contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus. Eu excluo, por quê? Para não contaminar os santos de Deus. Então, nós temos que tirar o joio do meio do trigo, né? É assim. Então, voltando a dizer, o que eu quero falar para você, né, é estudar a Bíblia é diferente. Estudar a Bíblia é como você, o médico estuda, teoricamente, ele lê. Estudar é quando ele pratica, ele começa a saber o que é o coração, qual é a função, o coração serve para quê, o coração bomba sangue para onde que vai, para onde que vai o cérebro faz, manda para onde, os olhos, o que faz os olhos funcionar, as córneas, então ele vai estudando, né, ínter por ínter, por que o rim para, aí ele vai estudar por que o rim parou, por causa que vira pedra, por causa disso. Então estudar é dar o conteúdo pronto. E existem muitas pessoas que não estão estudando a Bíblia. Então, por isso que muitas das vezes eu não tenho completado estudar a Bíblia. Mas o pouco que eu sei, eu acredito que, eu não vou me chamar de burro não, porque o burro é mais inteligente do que muitas pessoas por aí, né? Porque foi feita uma pesquisa que burro é inteligente demais, mas eu não vou aí me ater a burro não, mas vou te falar uma coisa. Eu sou a pessoa mais leiga dessa internet que está aqui falando a palavra de Deus. Eu sou a pessoa que menos deveria estar aqui. Mas eu não estou aqui porque eu quero. Eu não estou aqui para me exibir. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Porque antes de existir essa internet, Jesus já me sustentava. Antes de existir o meu canal, Jesus já me sustentava. E quando existiu o meu canal, antes de existir receitas aí para ajudar 1 centavo, 2 centavos e tal, aquilo outro, você entendeu? Jesus já me sustentava. Eu não estou aqui para enriquecer. Eu estou aqui para te ver você converter, para você sair dessa masmorra podre, para você sair do meio desses mercenários hipócritas, para você sair do meio desses fariseus que enchem as suas igrejas com seus egoísmos, que enchem as suas igrejas com suas vantagens da vaidade, com sua vantagem do inferno. O diabo não mexe com essas igrejas, sabe por quê? Porque ele já está lá dentro. Lógico, uma vez um cidadão chegou e falou para mim assim, olha, o diabo não entra na minha igreja. Eu falei, é verdade. Ele não vai entrar, ele tem que sair porque ele já está lá dentro. Então, o que eu quero dizer para você neste momento, né, que as verdades, ela tem que ser dita, né? As verdades, ela tem que ser dita. Então, as pessoas, elas gostam de ser enganadas. Elas gostam de ser enganadas pelos mercenários. Eles se formam no inferno e quero te dizer, irmão, viu? Eu não vou te falar que não é, mas os filhos das trevas, eles são mais prudentes, como diz a Bíblia, do que os filhos da luz. Os filhos da luz não têm argumentos. Os filhos das trevas têm. Foi nesses argumentos que Satanás conseguiu arrastar com sua cauda 1/3 dos anjos do céu. Sabe por quê? Porque naquela época, os anjos do céu tinham livre-arbítrio como você tem. E o plano de Deus é continuar. Então, o diabo conseguiu tomar o livre-arbítrio daqueles anjos e dominar. Depois que Deus chegou e expulsou Satanás e a 1/3 do céu, dos anjos, aí Deus tirou o livre-arbítrio dos anjos. Hoje é impossível Deus pecar e anjo pecar. Então, irmão, eu quero ser bênção na tua vida. Eu quero dizer para você, irmão, aqui, eu não te amaldiçoo. Você pode falar o que você quiser. A única coisa que eu aprendi é pedir a Deus que julgue entre mim e você que está me condenando, que me chama de falso profeta,
de hipócritas, né? De heréticos apostados da fé, né? Então, eu estou aqui, eu não tenho avião, eu não tenho iate, helicóptero, eu não tenho uma igreja lotada de 50, 100, 200 mil pessoas, certo? Eu não tenho dinheiro no banco, certo? Pelo contrário, eu tenho uma conta que eu devo R$100 lá e tenho que pagar. Tá negativo. R$100. Não tem. Eu não tenho fortuna. Não tenho fortuna. Certo? Então, vou te dizer, eu vivo da fé. Eu vivo da fé e pela fé. O que Deus me dá, eu como. Hoje, se eu for para a igreja e entrar uma oferta, eu como pão amanhã. Se não entrar, eu dou glória a Deus. Mas sabe, irmão, o que me satisfaz é saber que você está entendendo o que Deus está mandando dizer para você. O que me satisfaz é saber que você está aqui porque Deus te trouxe neste canal. Existem muitas pessoas que estão aí chorando, pedindo a Deus umas respostas. Muitos comentários têm dito aqui embaixo e falado, pastor, foi Deus que colocou o senhor aí. Porque eu estava desesperado, desesperada por uma resposta. Então eu quero dizer para você, irmão, digo para você, saia dessas masmorras, pula fora, vai para o jejum e para a oração, entra no teu quarto, faz uma campanha, fala, Jesus, mostra onde que eu tenho que ir. E você, baseando pelo que eu estou pregando, que está dentro da Bíblia, você vai encontrar uma igreja que tem muitos pastores ainda de Deus aí, que tem esse compromisso como eu tenho. Então eu não quero aqui dizer para você, né, que você hipócrita a dizer que as igrejas que estão aí liberado do pecado, que lá dentro não tem pessoas que vão ser salvas. Vão. Mas eu tenho certeza que Deus vai tirar elas de lá antes de acontecer o arrebatamento, para elas serem salvas. Porque se elas continuar lá, quem com porcos ajunta, farelo come, lavagem come. Quem não quer Jesus, quer o diabo. Então estudar a Bíblia é diferente de ler. Ler é quando você lê corridamente e não sabe o que leu, nem se lembra mais. Estudar a Bíblia é quando você memoriza. Você memorizou, você estudou e viu qual é o conteúdo daquela palavra. Aonde chegará a raiz? Quem é fulano? Quando se existiu? O que é que vai acontecer? Você pega nas pontas da caneta e vai estudando. É disso que Jesus está dizendo, né? Conhecereis a verdade. João 8,32. E a verdade vos libertará. João 8,36. E se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só. A verdade vos libertará. E João 8,36 já fala. E se verdadeiramente o Filho de Deus. Então já está dizendo que a verdade é quem? É Jesus. E é isso que é estudar. Tá vendo? Você pega um versículo paralelado assim, ó. Não, então quem é a verdade? No João 8,32 está falando que é Jesus. Então, quem é Jesus? Jesus, ele veio, aí vai contando. Aí quem é João Batista? Quem é? Vamos ver, né? Por que que Ananias ficou mudo, né? Vamos estudar. Quem é Ananias? Então, quando você estuda profundamente, então, resultado, ler a Bíblia é passar. Estudar a Bíblia é investigar a sua raiz até onde você tem este conhecimento de querer. Que Deus abençoe vocês aí. Esse vídeo ficou um pouco maior, mas é grande. Mas vale a pena você assistir, não deixe de assistir. Não deixe. Assista até o fim, depois dê o seu comentário, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus possa continuar trabalhando nas suas vidas e nós esperamos, comente neste vídeo, comente. Agora os hipócritas a gente já vai excluindo, já sabe, né? E esses que vão falar contra, já sei que são filhos das trevas. Ai, nós veremos lá no juízo final, viu? Só que eu, do lado direito, de cá, e você, do lado esquerdo. Se você tiver virado para mim, você vai estar do lado de lá. Se você tiver igual eu, você vai estar do lado de cá. Então, eu vou ser testemunha para condenar você. Até mais. Fui. Que Deus abençoe. Leão Pentecostal, inscreva-se aqui. Não deixe de dar o seu like.